ouvir a palavra de Deus, amém? Aleluia, Jesus é fiel. Abra as nossas Bíblias em nome de Jesus. Efésios capítulo 4. O Senhor tem uma palavra para mim e para ti, para nossa meditação, para nosso revestimento, para nossas vidas com Deus. Aleluias, porque Ele que nos sustenta e nos renova a cada dia. Cabe eu e você ser grato a cada dia a Deus, por estar na casa, por receber a oportunidade de ir para a glória. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, a partir do verso 1: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando, aleluia, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo, aleluia, do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos, mas graça foi dada cada um de nós segundo, aleluias, a medida do dom de Cristo. Toma teus assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluias, Deus tem uma palavra, aleluias, perfeita, para aperfeiçoar a mim e a ti na presença do Senhor. Aleluia, o Senhor me direcionava desta palavra para o meu e o teu coração, ao qual Paulo ele teve a preocupação, aleluias, de buscar edificar uma igreja de Deus na terra. Aleluias, Jesus ele vem dar o discernimento pelo Espírito Santo, aleluia, ao teu servo. E teu servo ele buscou com diligência aplicar a sabedoria da palavra. Ele não aplicou sabedoria como o sábio Salomão, mas ele aplicou a sabedoria como o sábio Espírito Santo. Aleluia, porque Paulo não direcionava as palavras segundo a tua carne, mas ele direcionava toda a palavra segundo o Espírito Santo. Aleluia, então tudo era voltado para uma purificação da alma do homem para com Deus. Aleluia, porque assim como ele foi liberto, a preocupação também de Paulo era que o homem também na terra, a mulher, fosse também libertos. Aleluia, embora eu e você pode dizer, Jesus, eu já aceitei Jesus, eu sou liberto. Aleluia, mas a palavra do Senhor vai nos relatar que Paulo, aleluia, antes de ser Paulo, ele era Saulo, aleluia, e Saulo também era cristão, Saulo também servo de Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, aleluia, que mesmo sendo cristão, mesmo sendo conhecedor da lei, instruído, aleluia, pelo Gamaliel, aleluia, não deixou Paulo de ser, aleluia, servo do pecado, oprimido pelo pecado, cego, aleluia, por não ter discernimento no mandamento de Deus, na Santa Escritura, voltado para a libertação do homem interior, aleluia. Ele não tinha este conhecimento, ele não tinha esta sabedoria, por isso ele era oprimido, por isso ele, aleluia, perseguia os cristãos, por isso ele mandava
açoitar, aleluia, e muitas das vezes apreciou até as mortes de muitos deles, e muitos lançados na prisão por ele, sendo ele cristão, sendo ele instruído na lei mosaica, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, ele não tinha esta sabedoria, discernimento do Espírito Santo. Por isso a palavra do Senhor vai deixar claro que quando este homem teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, este homem foi transformado, este homem foi liberto do velho homem, aleluias. E a palavra do Senhor vai relatar para mim e para ti que a preocupação de Paulo era que todo homem que conhecesse o mandamento de Deus fosse liberto do homem interior, fosse liberto para servir a Deus em verdade e espírito, aleluia, segundo a palavra de Deus. Porque o homem em si, embora conhece as Escrituras, mas se ele não exercê-la segundo a palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo, de maneira alguma ele pode ser liberto. Aleluias. Embora nós possamos entender que libertação só as pessoas querem ser libertas de espíritos imundos, mas engano, amada igreja, engano da mentalidade do ser humano, porque a palavra do Senhor vai nos relatar que o Senhor Jesus Cristo, ele chega e está ensinando, aleluia, em João 8, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse, aleluia, no verso, a partir do versos 30, aleluia, ele vai começar a ensinar e vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra, ele disse, vós sereis salvos, aleluia, e o Senhor começa a instruir o povo, e o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará, aleluia, e os homens, aleluia, sendo conhecedor das Escrituras, vai indagar e dizer, mas como nós vamos ser libertos? Se nós somos a descendente de Abraão, e nós nunca servimos ninguém, então como é que vai nos libertar? Jesus diz, em verdade eu vos digo, que todo que comete pecado é servo do pecado. Aleluia, o servo não fica na casa para sempre, mas o filho fica. Aleluia, e se o filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Jesus estava dizendo que há uma libertação para ser feita no homem interior. Há uma libertação, ainda que o homem conheça a Escritura, mas é preciso ser liberto no interior, aleluia, da consciência. E Jesus disse, vocês não são servos de homens, mas são servos de pecado. Vocês estão presos e servem pecado, aleluia, o pecado vos oprime, o pecado vos cega, e só o Filho pode vos libertar. Aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer que estes homens não quis ser libertos, embora era conhecedor da palavra, embora se dizia ser descendente de Abraão, como muitos se diz ser descendente de Jesus, eu sou servo de Jesus, aleluia, eu sou filho de Deus, mas embora negue a eficácia da presença do Senhor no teu interior, nega o revestimento desta palavra, aleluia, as ações desta palavra no teu interior e nas tuas ações, que o povo vê e olha e observa que não tem Espírito Santo. Aleluia, por isso Jesus vai dizer que só o Filho pode libertar, só Ele poderia libertar aqueles homens, só Ele pode libertar o homem na terra, só Ele pode livrar a igreja do Senhor na terra e preparar o povo para levar para o céu. Era isso que o Senhor estava dizendo para aqueles homens, mas por ignorância, pela dureza do coração, eles buscavam matar Jesus. Mas a palavra vai nos dizer, amada igreja, que Paulo, aleluia, quando era Saulo e no caminho de Damasco, ele se encontra, aleluia, tem um encontro com Jesus Cristo, aleluia, quando o resplendor da glória do Senhor vem sobre ele, ele cai do cavalo, e aquele homem, ele recebe, aleluia, da voz do Senhor, e ele diz, o que é que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor diz, entra na cidade, e lá lhe direis o que
faz fazer. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ali em Damasco, Ananias orou pelo aquele homem, a escama caiu dos teus olhos. A palavra do Senhor quer dizer, aleluia, os olhos daquele homem foi aberto, o pecado saiu do teu coração, saiu da tua mente. Agora aquele homem estava liberto daquela opressão, aleluia, que ele vivia, daquela cegueira espiritual. Esse homem agora é batizado e cheio do Espírito Santo. Esse homem agora reconhece que através da lei, aleluia, ele conheceu o pecado, aleluia. Então nós possamos pensar, quando Paulo começa a citar, se não fosse a lei, ele não tinha pecado, mas através de conhecer a lei, ele passou a ter pecado, porque, amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, se nós não cumprimos, aleluia, se nós queremos viver pelos mandamentos, os 10 mandamentos, e nós tropeçamos em um, nós estamos tropeçando em todos, aleluia. Mas ao Senhor Jesus Cristo nos deu, aleluia, a graça, a misericórdia que nos alcançou do Senhor, para que nós não viesse seguir apenas os 10 mandamentos, ou tropeçar em um mandamento, mas que nós viesse ter a diligência de servir a Deus com justiça, com retidão, com verdade, aleluia, com sinceridade, sem se preocupar em ficar preso em algo que não ia nos transformar, aleluia. Por isso a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, aleluia. Por isso ele disse que a partir da lei, que ele passou a ser instruído, conhecedor da lei, aleluia, ele tropeçou, porque a palavra diz: amai o seu Deus acima de todas as coisas. Ele amava de tal maneira que ele zelava, que ele perseguia, porque ele achou que estava protegendo a lei, a palavra, aleluia. Então Paulo passou a ser um homem duro, um homem mau, um homem seco, mas a lei diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Então ele já tropeçou, então ele já mantinha no pecado, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, por isso que ele diz: através da lei eu conheci o pecado. Porque se eu não conhecesse a lei, então eu não conhecia o pecado. Mas quando a mente dele foi aberta, aleluia, que tinha que amar a Deus, os mandamentos diz que é para a gente, aleluia, amar a Deus, amar também ao próximo, a nós mesmos. Diz que nós não possamos levantar falso testemunho, não possamos matar, não possamos roubar, não possamos, aleluia, ter inveja do próximo, nem do que ele tem, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos ensinar até também obediência. Tudo corresponde ao mandamento do Senhor, mas porém o povo nada disso cumpria. Mas sabendo que era para ser feito, não cumpria. Então agora ele vai dizer: através disso aí eu passei a conhecer o pecado. Porque se você não soubesse que tinha, aleluia, que amar a Deus, aleluia, se você sabe que não pode amar a Deus, se você não sabia disso, então você não ama a Deus porque tu não tem conhecimento. Mas quando tu tem conhecimento que tu precisa amar a Deus e você não ama, aleluia, logo tu já está em pecado, porque tu sabe que tem que amar. E quando uma pessoa não conhece essa palavra e ela vive no pecado, vive no engano, então ela não está pecando contra Deus, porque ela é leiga. Por isso o Senhor diz: deixa o ímpio, aleluia, e se converta em você. Porque eu e você conhece que tem que amar a Deus. Eu e você conhece que tem que obedecer os mandamentos, os estatutos. Eu e você sabe que nós temos um guia que é o Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos um Deus que está no céu. Sabemos que nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Nós sabemos que nós temos uma palavra que é de revestimento e de livramento e de preparação para o reino do céu. Então por isso o Senhor diz que quem está na casa, ele disse que nós precisamos se converter. Mas quem está no mundo lá fora, que não conhece essa palavra, ele diz: deixa o homem sanguinário, deixa o ímpio, aleluia, e se converta em vós, porque eu sou o que perdoa o pecado, aleluia. Então o Senhor, ele está dizendo para mim, para ti, em Isaías 55 no verso 7, aleluia, ele está dizendo que quem perdoa é ele.
Mas quem tem o conhecimento da palavra é o que não deve pecar, é o que não deve falhar, é o que não deve, aleluia, transgredir esta palavra. Aleluia. Aí então, Paulo, ele sendo conhecedor, ele viu que ele tinha transgredido a lei, tinha virado as costas para Deus, tinha largado o Senhor. Então ele passou a conhecer o pecado, exercer o pecado, aleluia, porque ele não sabia verdadeiramente como ser transformado. E ao encontro com Jesus, esse homem foi liberto. Eu e você precisa ter esse encontro com Jesus, para ser liberto das nossas ações carnais, dos nossos pensamentos carnais. Aleluia, porque eu e você já sabe dos mandamentos, eu e você já sabe do decreto do Senhor, eu e você já conhece os estatutos do Senhor, que é a ordenança perpétua até que Ele venha. Então é necessário nós exercer. E Paulo, sendo, aleluia, conhecedor agora desta verdade, transformado, liberto, aleluia, ele vai chegar a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso ele estava dizendo: as minhas vontades já não é minha, os meus caminhos já não é meu, as minhas ações já não é minha, as minhas palavras não são minhas. Aleluia. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não vou pela minha vontade, mas quando o Espírito Santo me direciona por onde ir, por onde passar, por que falar, então as ações já não é minha. Por isso ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós não temos mais escolha e dependência carnais, mas todas espirituais. Aleluia. Agora este homem está transformado, este homem agora é dominado o seu interior pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que agora este homem, instruído pelo Espírito Santo, este homem agora ha sido liberto de toda cegueira carnal, de toda dureza, aleluia, carnal. Agora este homem tem uma preocupação com a igreja, porque ele começou a observar que naquele tempo existia já muito cristão que estava longe de Deus. Ele observou que a libertação verdadeira é no interior e não nas vestes que tapa a carne, que cobre a carne. Paulo entendeu isso, então começou a ter preocupações em escrever segundo a vontade do Espírito Santo, cartas, epístolas, aleluia, para vir, aleluia, levantar uma igreja na terra com pensamento diferente. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que na igreja dos Efesianos, aleluia, ele escreve esta, aleluia, esta palavra, aleluia, de exortação, aleluia, a igreja do Senhor, dizendo a importância da unidade da fé, aleluia, dos frutos do Espírito Santo, aleluia. Ele começa agora a dizer a importância da mudança do interior. Ele começa agora a dizer a importância do homem ter agora misericórdia, do homem agora ser longânimo, do homem agora ser humilde, do homem agora ser temperante, do homem agora, aleluia, ter uma paz, um amor uns para com os outros. Ele começa agora a escrever que precisava de mudança verdadeiramente dentro para fora. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, igreja, mesmo Paulo, aleluia, descrevendo esta palavra, mostrando para a igreja como deveria viver nos nossos dias de hoje. Muitos lê, prega, mas a palavra ainda não entrou. Aleluia, a palavra ainda não conseguiu libertar o homem velho, a mulher velha. Aleluia, e a preocupação de Paulo, aleluia, era fazer o homem velho desaparecer, a mulher velha desaparecer, para que o novo viesse ressurgir, aleluia, transformado. Sabe por quê, amada igreja do Senhor?
ele vai dizer a respeito justamente, aleluia, de mudanças. Humildade não é para quem está na carne. Aleluia. Mansidão não é para quem está na carne. Longanimidade não é para quem está na carne. Suportar uns aos outros não é para quem está na carne. Aleluia. Procurar guardar a unidade do Espírito Santo, que é o vínculo da paz, não é para quem vive na carne. Aleluia. Porque quem vai entender as coisas de Deus, senão aquele que vive espiritualmente? Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor, que nós estamos vendo nos dias de hoje, tanto crente enfraquecido, tanto crente, aleluia, ainda cantando, ainda pregando, ainda evangelizando, ainda dizendo que está cheio do Espírito Santo, ele nunca foi liberto. Aleluias. E a palavra do Senhor, aleluias, quando nós começamos a meditar desde o de Atos até Apocalipse, nós vamos ver, aleluia, uma libertação profunda do interior. Não está falando de espíritos imundos, vem falando de limpeza interior, revestimento, capacitação, instrução, preparação de um novo homem firmado na presença de Deus, de uma nova igreja diferente, liberta, aleluia, daquilo que era velho, aleluia. E nós estamos passando um tempo onde o povo não tem mais sede. Ainda que ouça, ainda que veja, ainda que prega, mas contudo tem virado as costas para a palavra. Aleluia. E Paulo, ele tinha uma preocupação que muitos nos dias de hoje não tem. Mantenha a palavra viva no coração do irmão, da irmã, da igreja. Aleluia. Hoje é tanto tipo de pregação, é tanto enfeite, é tanto arranjo, que quando você começa a procurar nos meios dos arranjos, no meio dos enfeites, a palavra que edifica, que liberta, que sara, que transforma, aleluia, você não consegue a encontrar, porque desapareceu. Aleluia. Porque está escasso quem prega a verdade. Quem pregava a verdade no passado para libertar, até nos dias de hoje já não prega mais. Sabe por quê? Se uniu com aqueles que querem pregar só profecia e revelação. Aleluia. Mas Paulo, ele era diferente. Era um missionário diferente, era um evangelista diferente, era um apóstolo diferente. Aleluia. Ele tinha preocupação com a igreja. Aleluia. A minha e a tua preocupação na terra é a igreja, e a igreja não é um, somos o corpo de Cristo. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluias, que ele começa a dizer desta maneira, aleluias, com toda humildade e mansidão, aleluias, com longanimidade, suportando vós uns aos outros, com, aleluia, em amor. O povo não tem mais amor um pelos outros, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Entende isso? Procurando guardar a unidade do Espírito Santo, que é o vínculo da paz. Vamos voltar lá na palavra do Senhor, em João capítulo 17. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai relatar, aleluia, para mim e para ti. Jesus Cristo, ele vai dizer desta maneira, aleluia: Pai, a glória que tu me deste. Ele disse dessa maneira: eu os dei para que eles sejam
como eu e o Senhor é um. Aleluia. Eu neles e o Senhor em mim, para que ele seja perfeito em unidade. Então entende, a unidade do Espírito Santo é a paz. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas ele deixa claro: a minha paz eu deixo convosco, para que a vossa alegria seja completa. Agora ele diz também que ele deu do poder da glória, isso é o Espírito Santo, aleluia. Ele deu parte para nós, para que nós tenha esta paz, para que nós tenha esta unidade, aleluia. E agora Paulo ele vem dizendo: guarda ela, aleluia. Ele diz: agora guarda essa unidade, porque a unidade é um. Jesus disse: eu neles, Jesus está em nós. E ele disse: o Senhor Pai em mim, aleluia, para que ele seja um como eu e o Senhor é. Ele está dizendo: há uma unidade, embora é perna, braço, cabeça, aleluia, pé, mão, olho, mas é uma unidade, é um corpo. É isso que Jesus estava dizendo. Eles serão um corpo só comigo e contigo. Eles terão o mesmo pensamento que eu e o Senhor. Eles terão a mesma, aleluia, obras que eu e o Senhor. Eles terão o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma mansidão, a mesma humildade, a mesma temperança, aleluia, a mesma paz, a mesma alegria. Eles serão perfeitos em unidade de paz, aleluia. E agora Paulo aprendeu, ele foi liberto, ele foi transformado. Agora ele pede a igreja também que viva não somente em amor, mas ele guarda essa unidade. E os crentes perderam. Tem pessoas que chega a gente, bate na porta: você pode me dar isso? Não tenho não. E tem. Aleluia. Vamos ajudar alguém? É difícil aparecer quem levanta a mão e diz: eu vou. Aleluia. Porque dentro da igreja tem tanta gente, mas na hora de ajudar alguém não aparece. Porque falta amor. Não tem o mesmo pensamento que Jesus. A palavra do Senhor, Paulo vai dizer: quem entrou na mente de Jesus para instruí-lo. Aleluia, mas ele vai dizer: mas vós tem a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Isso está dizendo, ele está no teu pensamento. Ele está no teu coração. Paulo agora já não era mais direcionado por ele. Aleluia, mas Jesus estava na consciência dele dizendo: é assim. Aleluia, é por aqui, é desse jeito. Eu e você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos guardar essa unidade. Aleluia, que é vínculo da paz. Foi o que ele deixou, foi o que ele nos deu. Aleluia. Porque senão, igreja, o que será da minha vida e da tua vida? Passar tanto tempo na casa do Senhor, cultuando. Vem no dia de culto, vai para casa. Vem no dia de culto, vai para casa. Se tiver que ir evangelismo, vai. Se tiver que fazer uma coisa, vai. E de repente a gente morrer e não ser salvo. Por quê? Porque nós não colocamos a palavra em prática. O crente, ele está vivendo hoje o meu eu. É como eu quero e não como Deus quer. Paulo, ele tinha preocupação porque ele via uma igreja precária de entendimento e de conhecimento, de sabedoria da palavra de Deus. Era um povo que não estava transformado porque não deixava a palavra entrar no teu coração, no teu pensamento. Igreja, se a palavra estiver fora, ela não vai surtir efeito.
começar a entender que é o Espírito Santo que está falando, e que nós não pode agir, que nós não pode fazer, que nós não pode sair, que nós não pode pegar ou se levantar ou correr de qualquer maneira, então logo nós começa a ser liberto. Quando nós começa a entender que o Espírito Santo fala. Agora, enquanto estiver ouvindo e não dá crédito, vai passar a vida toda como um crente endurecido, que só vai para o culto e senta na cadeira e volta. Não tem mudança na vida espiritual. Aleluia! O pensamento é tão carnal, porque quando está irado, vem palavra xinga, vem palavra, fala palavrões. Aleluia! E quando não vigia, fala de um e fala de outro. Aleluia! Porque eu estou na igreja, eu vou para o culto, eu oro, mas nunca deixou a palavra transformar o interior. Porque quando a palavra entra e é transformada, só devia a ira. A palavra de Deus diz: ireis e não pequeis, porque nós somos carne, nós somos falhos, nós possamos sim se irar. Alguém pode me falar algo naquele momento e eu me irar, mas porém a Bíblia diz que eu não posso pecar, eu não posso dar ocasião. Aleluia! Se eu me irei, fiquei brava, chateada, eu vou fazer o quê? Eu vou orar para Deus, aleluia, limpar o meu coração e tirar a ira. Isso está dizendo: eu irei, mas eu não pequei, porque eu não fui até quem, aleluia, me contendeu comigo. Eu não fui, aleluia, tirar satisfação, eu não atingi ninguém, eu não liderei palavra alguma que magoei alguém, mas simplesmente eu me senti magoada e me senti irada, mas eu fui orar e Deus me limpou do meu pecado quando eu confessei ao Senhor como se encontrava o meu coração. Porque nós somos pó da terra. Por isso que a palavra diz: ireis e não pequeis. Aleluia! Mas a palavra do Senhor, ela mostra para mim e para ti quando nós não guarda. Aleluia! Essa unidade do Espírito Santo, que é essa humildade, mansidão, a longanimidade, aleluia! Quando nós não guarda o amor, quando nós não guarda a bondade, quando nós não vivemos em paz uns com os outros, quando nós não amamos uns os outros, nós estamos longe de Cristo. Mas quando a gente guarda, a palavra está dentro. Qualquer palavra, qualquer coisa que vir, nós conseguimos ter o controle. Porque a palavra, ela testifica em nós que nós não podemos tomar palavras torpes na nossa boca. A palavra do Senhor, ela diz, aleluia, em 1 Pedro capítulo 5, no versos, aleluia, 8, aleluia, ele vai dizendo: demais, irmão meu, sejais sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, está no derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A palavra do Senhor nos diz também que nós precisamos vigiar os nossos lábios, o que a gente fala. Nós devemos tirar as palavras torpes da nossa boca. Aleluia! Então, se nós não guardamos esta palavra, a unidade, esses frutos do Espírito Santo, e eles estejam fluindo dentro de nós, se nós não guardamos, isso é porque nós não foi transformado. Porque quando a palavra entra, só de pensar e dizer uma coisa, diz: meu Deus, tem misericórdia da minha alma, Deus me perdoa, eu só pensei e já estou pecando, mas ao Senhor eu confesso o meu pecado, porque a Bíblia diz que quem confessa o meu pecado alcança misericórdia. Aleluia! E aqui, amada igreja do Senhor, Paulo, ele preocupado com a igreja, ele manda guardar esses frutos que foi nos dado pelo Jesus. Aleluia! A palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, aleluia, no verso 17, aleluia, Paulo, ele vai chegar a dizer, aleluia, que essa palavra, aleluia, ela nos aperfeiçoa em Deus, em Cristo Jesus.
para toda boa obra, para que perfeitamente, aleluia, nós sejamos perfeitos, sejam homens perfeitos e perfeitamente em toda a obra. Aleluia. Então, amada igreja do Senhor, se esta palavra nos conduz a se aperfeiçoar em Jesus, aleluia, e ser perfeito nele em unidade do Espírito Santo de Deus, aleluia, e em toda boa obra, se eu e você estiver fora dessa boa obra, então nós estamos longe de Cristo. Ele não está conosco. Nós apenas é um crente de Bíblia na mão e não no coração. Aleluia. Por isso ele tem preocupação em resgatar uma igreja, aleluia, em salvar o povo para Deus, aleluia, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas. Aleluia. A palavra do Senhor ele deixa claro, aleluia, dizendo: há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. E qual é a tua vocação? Qual é a tua vocação? Tu foi chamado para quê? Para ficar na igreja? Tu foi chamado para ser salvo. Tu foi chamado para ser cheio da presença. Tu foi chamado para ser cheio do conhecimento, do discernimento, da sabedoria de Deus, da inteligência do Senhor. Tu foi chamado para ser vestido pela glória de Deus. Tu foi chamado para permanecer nessa vocação. E ele diz que tu tem que permanecer. Ele diz que nós precisamos permanecer nesta vocação. Porque o que será de mim e de ti, se nós não permanecer nessa vocação da transformação para poder irmos para a glória? Aleluias. Ele diz que nós precisamos manter essa esperança. Aleluia. Quantos já perderam? Ele disse: um só Espírito Santo, é um só corpo, é um só Deus, é uma só palavra. Aleluias. É uma só vocação. Se é um só corpo, um só Espírito Santo, aleluia, um só Deus, uma só fé, uma só vocação, então se eu e você não vivem dentro dessa unidade de Deus, então logo nós não somos crentes verdadeiros. Mas se nós estamos dentro desta verdade que é a palavra do Senhor, logo nós somos filhos de Deus. Logo nós estamos preparados e permanecendo na vocação do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor, 2 Timóteo 4:7, ele vai dizer: combati um bom combate, fiz a boa carreira, aleluia, e guardei a fé. E qual era a fé de Paulo? Qual foi o combate de Paulo? Pregoar a verdade, ensinar a verdade, instruir o povo de Deus para ir para a glória. Este foi o combate dele, de manter a palavra verdadeira. Qual foi a carreira de Paulo? Foi não desviar do caminho do Senhor. Aleluia. E qual foi, aleluia, a fé que ele guardou? A unidade da fé, a vocação. Íntegro, reto, manso, humilde, aleluias, temperante, cheio dos frutos. Essa é a unidade da fé. Aleluia. Ele disse: eu guardei, passei por tudo. Ele diz: dentro de todos os apóstolos, ele diz: eu fui o que passei por muito naufrágio, por muita prisão, por muito açoite, aleluia, por várias vezes por morte, aleluia. Mas ele vai dizer: ele trabalhou, ele não voltou, ele não renunciou. Esta vocação, esta unidade da fé, e esta unidade da fé, ele diz para a igreja: guarda esta unidade da fé. Ele disse: permanece nesta vocação. Ele disse: fica firme, aleluia. O Senhor, ele disse assim, ó: é a esperança para a minha e a tua vida, é transformação e permanência. Passando disso, não há lugar no céu. Porque essa é a palavra que leva para o céu.
Aleluias. Essa é a palavra que dá vida ao homem, que dá vida à mulher. 1 João capítulo 1, verso 7. A palavra do Senhor, ela vai dizer, aleluias, aqueles que diz que está na luz, ele diz que é preciso nós estar em comunhão uns com os outros. Porque se nós diz que está na luz, assim como o Senhor está na luz, se nós dissermos que estamos na luz, e nós não temos comunhão com nossos irmãos, logo nós não estamos em comunhão com Deus. Porque ele diz que na luz o Senhor, ele está. E se nós diz que está na luz, isso é, se você diz que está em Deus, aleluias, e isso você terá comunhão uns com os outros. É isso que ele está dizendo. Se tu diz que está em Deus, tu tem que ter comunhão uns com os outros. Vocês têm que amar uns aos outros. Você tem que ser transformado, você tem que ser liberto. Vocês têm que viver uma vida diferente de quem vive lá fora. Aleluia. Porque dessa maneira nós já estamos em Deus. Fora isso, se nós disser e não agir, nós não estamos em Deus. Mas se nós ouvir e exercer, nós estamos em Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, aleluia, a partir do versos 3, aleluia, 12. A palavra do Senhor, ele vai dizer, aleluia, que nós devemos revestir-nos como eleito e amado de Deus. Aleluia. Ele disse assim, ó, de amor, de entranhas, é do interior. Ele disse assim, sendo longano e humilde, manso, temperante. Ele vai repetir as mesmas palavras com amor. Aleluia. Ele vai dizer que nós precisamos colocar isso em prática. Se nós estamos na vocação do Senhor, ele diz que nós somos eleitos de Deus, nós precisamos permanecer. Mas é com mudança. Não há como, igreja. Não há como nós permanecer uma vida de santidade, enraizado na presença do Senhor, se nós não exercer a palavra. A preocupação de Paulo era que o povo exercesse a palavra. E ele estava ali sempre exortando, ele estava ali sempre instruindo, ele estava ali sempre capacitando, ele estava ali sempre, aleluia, buscando unir o povo, buscando mostrar para o povo para não ser enganado, para não viver de aparência. E o que nós vejamos nos dias de hoje é tanto tipo de crente. Tem crente de igreja e na casa não é crente. Tem crente na igreja, mas na rua não é crente. Tem crente na igreja, mas no trabalho não é crente. Tem crente na igreja, mas na praia ele não é crente. Porque acha que ser crente é só na igreja. Aqui eu me arrumo bonitinho, aqui eu me visto direitinho, aqui eu sou crente. Todo mundo que olhar fala assim, todo mundo é crente. Mas quem vai te conhecer lá fora se tu não ser do mesmo jeito que tu é aqui dentro? Essa era a preocupação de Paulo. Essa é a preocupação para mim e para ti que está na casa. É mostrar a mesma referência do que nós somos aqui dentro lá fora. Porque quem está lá fora, ele está nos observando. Quem está do nosso lado, nossos vizinhos, ele está nos ouvindo, nos observando, buscando encontrar nossos erros, nossas falhas, para nos apontar e dizer, o crentinho, a crentinha, olha, faz isso, faz aquilo, olha isso, para apontar. É por isso que Paulo queria a igreja do Senhor que desse testemunho de filhos, de servos, de amigos de Jesus Cristo, de igreja cheia do Espírito Santo e do fruto do Espírito Santo. E muitas igrejas já perdeu essa essência. Muito povo na terra já perdeu essa essência. Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ele pede para nós guardar. Entende que a tua vocação não é o que tu está pensando, eu vou ser aquilo.
Como nós escolhemos uma profissão. Vou fazer faculdade porque eu quero ser doutor. Vou fazer faculdade porque eu quero ser professor. Vou fazer faculdade porque eu quero ser aquilo. Eu quero ser isso. Aqui não. Você foi chamado para ser soldado de Cristo. Você foi chamado para pelejar pela tua salvação. Você foi chamado para dar testemunho de Jesus na terra. Tu foi chamado, aleluia, para ir para a glória. Tu foi chamado para fazer a diferença nessa terra. E essa é a tua vocação. E ele disse: nesta vocação que tu foi chamado, permanece nestes frutos do Espírito Santo, aleluia, reinando dentro de ti. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E lembra que é um só Deus. Aleluias. E nós estamos, como está a palavra escrita, mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E o dom de Cristo para nós foi o quê? Para que ele seja um, aleluias, como eu e o Senhor é. O dom dele foi dado para que eu e você seja um com Deus. Isto é, no mesmo pensamento, no mesmo corpo, nas mesmas ações. Por isso, igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz e exerce em nome de Jesus Cristo. E desse jeito, a graça e a misericórdia do Senhor alcance as vossas vidas e vos enche de sabedoria, de entendimento e de conhecimento, para que vocês cresçam debaixo da graça do Senhor. Aleluia, venha vencer as dificuldades, nunca sejais enganados neste mundo, mas com a verdade vós possas esmagar todo engano e toda mentira em nome de Jesus Cristo. Amém?